O Irã acreditava que poderia deter ataques dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio usando sua única carta na manga, fechar o Estreito de Hormuz e atacar navios que passassem por ele. Marinha do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irã. A partir de agora, nenhum navio de qualquer tipo está autorizado a passar pelo Estreito de Hormuz até novo aviso. No entanto, esse erro histórico de Tehran resultou em um preço muito alto, porque ameaçar o estreito era inútil enquanto fortalezas militares flutuantes maciças como o Abraham Lincoln e o Gerald Ford estavam presentes na região. O brutal ataque retaliatório lançado pelos Estados Unidos levou à maior destruição na história da marinha iraniana. E se disséssemos que a quase total destruição da marinha iraniana é apenas a ponta do iceberg? O que poderia ser pior para um país cuja marinha está 95% inoperante? Sabemos que isso soa bastante chocante, mas há um aspecto ainda mais impressionante nesta situação devastadora. Os navios iranianos que sobreviveram ao pesado bombardeio dos portos e embarcações iranianas pelos Estados Unidos não tiveram outra escolha senão tomar uma ação desesperada. A imagem da marinha restante foi completamente destruída em águas internacionais por essa medida. O fator mais crítico que levou a essa situação foi que as águas territoriais do Irã deixaram de ser um refúgio seguro para seus navios. É por isso que dezenas de navios iranianos sobreviventes, corvetas e pequenos barcos encontraram sua única opção em fugir para o oceano aberto. Eles partiram em uma jornada desesperada para buscar refúgio em países a milhares de quilômetros de distância. No entanto, sua rota foi bastante impressionante. Navios iranianos fugindo de mísseis Tomahawk e bombardeios de B-52 estavam se dirigindo para o sul através do Oceano Índico. Entre eles estavam os mais críticos gigantes de ferro que o Irã iria usar para ameaçar o Estreito de Hormuz: Iris Dina, Iris Lavan e Iris Bushehr. Todos os 3 navios estavam retornando do exercício Milan 2026. Esses ativos navais haviam partido do porto de Visakhapatnam, na Índia, e estavam se dirigindo para o Sri Lanka. A Marinha dos Estados Unidos, no entanto, estava de fato rastreando esses navios em águas internacionais desde o início. Em outras palavras, as rotas e destinos dos navios tinham sido calculados com antecedência. Em particular, a história da fuga do Iris Dina serviu como o exemplo mais claro da situação. Após partir de Visakhapatnam, este navio dirigiu-se para o sul através do Oceano Índico, em direção à costa sul do Sri Lanka. A rota era de aproximadamente 1.500 a 2.000 milhas náuticas a sudoeste da Baía de Bengala, através de águas internacionais. O navio estava a caminho de volta para o Irã, mas acelerou ao notar a vigilância do Zecwar. Mais tarde, o Iris Dina foi atingido na costa do Sri Lanka e não conseguiu chegar ao seu destino. O navio foi torpedeado por um submarino do Zecwar em 4 de março de 2026. Este foi o primeiro ataque de torpedo desde a Segunda Guerra Mundial. Outro navio tentando escapar da Marinha dos Estados Unidos, o Iris Lavan, estava em uma rota semelhante. O navio estava se dirigindo para a costa sul da Índia, mas mudou de curso sob o pretexto de uma falha técnica. O navio de desembarque, Iris Lavan, mal conseguiu chegar ao porto de Kochi, na Índia. Os 183 membros da tripulação do navio foram alojados à força em instalações navais próximas. O Iris Bushehr, que seguiu o Iris Lavan e estava tentando escapar de ataques pesados, compartilhou o mesmo destino. Este navio de reabastecimento da frota procurou refúgio no porto de Colombo, Sri Lanka, mas foi detido. Nenhum dos navios conseguiu completar seus planos de fuga. Você acha que esses momentos dramáticos de captura interromperam as operações de fuga dos navios iranianos? Surpreendentemente não. Os navios continuaram a mudar de curso devido aos ataques dos Estados Unidos. A maioria dos navios fugiu de Bandar Abbas e Chabahar, dirigindo-se para o Oceano Índico ou para as águas ao largo do Paquistão. No entanto, os Estados Unidos atacaram mais de 60 navios. Diante de um número chocante de baixas, a marinha iraniana percebeu que estava completamente presa no Oceano Índico. Após essa pesada perda, os navios restantes se esconderam em portos ou fugiram em pequenos barcos. Alguns navios tentaram se misturar com a chamada Frota Sombra, que supostamente contrabandeia petróleo do Irã para a China. Esses navios se dirigiram para o Paquistão ou Omã, mas o cenário permaneceu o mesmo. Dezenas de navios foram neutralizados antes de chegarem aos seus destinos pretendidos. Esta história de fuga foi a evidência mais clara de como o prestígio da marinha iraniana havia desaparecido do cenário mundial. Um poder que havia desafiado o mundo ao fechar seu próprio estreito desapareceu em apenas alguns dias. No entanto, os Estados Unidos, caçando esses navios no meio do oceano, enviaram uma mensagem muito clara sobre o equilíbrio global de poder. Washington estava proclamando que o controle dos oceanos estava inteiramente em suas mãos. Foi enfatizado que não seria deixado nenhum esconderijo para qualquer elemento hostil. Assim, o sonho do Irã de conduzir operações além dos oceanos foi enterrado nas profundezas para sempre.
Os planos de alcançar seus aliados por mar chegaram a um fim completo. Então, qual foi a razão por trás das operações massivas dos Estados Unidos que levaram a marinha iraniana a fugir de suas próprias águas e se aventurar nos oceanos? Aqui, devemos primeiro olhar para as ações implacáveis tomadas pelo regime de Teherã após fechar o Estreito de Hormuz. Neste estreito estratégico, uma via navegável estreita de 33 quilômetros pela qual passam aproximadamente 20 milhões de barris diariamente, o IRGC adotou uma postura aterrorizante. O Irã atacou impiedosamente 17 diferentes petroleiros comerciais que tentavam passar. Como resultado desses ataques, 6 enormes petroleiros ficaram inutilizáveis. Em outras palavras, Teherã direcionou suas medidas retaliatórias a alvos completamente errados. O petroleiro civil Mayuri Nari, com bandeira tailandesa, tornou-se alvo de drones iranianos enquanto tentava passar pelo estreito. Danos massivos formaram-se na popa da embarcação logo acima da linha d'água após a evacuação da tripulação. Esses padrões de danos eram a assinatura típica de veículos de superfície não tripulados carregados de explosivos, os chamados barcos kamikaze. Até mesmo um transportador russo de GNL caiu neste anel de fogo assimétrico. Esses cascos de aço em chamas no meio do mar foram golpes massivos para a segurança energética global. O regime iraniano não discriminou ao criar esse caos. Ataques estavam sendo realizados até mesmo contra navios pertencentes a Moscou, vista como a aliada mais próxima de Teherã. O regime estava seguindo uma estratégia completamente impiedosa ao dar esse passo. Mojtaba Khamenei fez sua primeira declaração pública em 13 de março pela televisão estatal. Nesta mensagem, ele delineou claramente os objetivos do regime para o mundo inteiro. Khamenei anunciou que o estreito seria usado como uma ferramenta de pressão contra o inimigo. Ele declarou sem rodeios que esta passagem estratégica seria fechada. As declarações de Alireza Tangsiri, comandante da Marinha do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irã, foram muito mais diretas e agressivas. Tangsiri declarou que navios dos Estados Unidos, Israel e países europeus absolutamente não teriam passagem permitida. Ele emitiu um ultimato claro e inaceitável dizendo: se você tem alguma dúvida, venha e nos teste. O objetivo do regime era bastante claro. Era elevar repentinamente os preços do petróleo acima de $100 por barril. Eles queriam fazer os preços dos combustíveis dispararem nas bombas na Europa e nos Estados Unidos. Assim planejavam desencadear uma inflação incontrolável no mundo ocidental. Eles pretendiam levar os cidadãos dos países ocidentais a uma crise econômica. Eles calcularam que isso incitaria essas populações contra seus próprios governos. Teherã acreditava que poderia vencer a guerra não apenas com mísseis, mas também através da inflação global. As coisas tomaram um rumo sombrio exatamente neste ponto, porque a verdadeira força do Irã no Estreito de Hormuz não está nos grandes navios de guerra flutuando no oceano. A verdadeira ameaça está nas armas assimétricas escondidas nas montanhas acidentadas e nos túneis subterrâneos que dominam o estreito. O Irã mudou as regras do jogo desde que perdeu metade de suas forças convencionais no confronto de 1988 com a Marinha dos Estados Unidos. Em vez de confrontar os enormes destroyers americanos, o regime de Teherã mudou para uma estratégia invisível e mortal. Estima-se que mísseis balísticos antinavio massivos, como o Qian-2 e o Khalid-Fars, estejam armazenados em cavernas nas profundezas das montanhas. Capazes de atingir velocidades de Mach 3, esses mísseis podem enviar um enorme petroleiro para o fundo do oceano em questão de minutos. Enquanto isso, drones kamikaze Shahed 136, com alcance de milhares de quilômetros, aguardam o lançamento de plataformas subterrâneas. Você não precisa de uma frota que vale bilhões de dólares para incapacitar um petroleiro civil. Um enxame de drones carregados de explosivos, custando apenas algumas centenas de milhares de dólares, poderia facilmente atingir o maior navio de carga do mundo. Consequentemente, as águas rasas, cheias de ilhas ao redor do estreito, permanecem repletas de armadilhas, das quais a Guarda Revolucionária Iraniana pode lançar seus barcos de ataque rápido. Além disso, o Irã não está sozinho neste cerco traiçoeiro que está tentando estabelecer. Os Houthis, no Iêmen, estão fornecendo apoio do Mar Vermelho com mísseis Quds e Tufan equipados com tecnologia iraniana. Há literalmente uma crise dupla no estreito se desenrolando, e o comércio global está sob pressão de ambas as direções. Devido a esta ameaça assimétrica, o tráfego diário usual de 70 a 80 navios pelo Estreito de Hormuz foi cortado como uma faca. Fora do Golfo, mais de 1.000 navios comerciais estão esperando impotentes para evitar se tornarem alvos de mísseis. Antes da guerra, uma média de 70 a 80 enormes navios de carga passavam por essas águas com segurança diariamente. Com o início das operações, esse número despencou quase a zero da noite para o dia. Mais de 1.000 petroleiros e navios comerciais formaram um enorme comboio na costa do Golfo. Eles estavam ancorados sem poder fazer nada, esperando que um corredor de passagem segura fosse aberto. Os prêmios de risco para navios que passavam pela região dispararam para níveis astronômicos.
Ainda assim, houve algumas exceções notáveis que conseguiram navegar por este anel de fogo mortal. Em particular, navios ligados à China estavam seguindo uma estratégia completamente diferente neste ambiente caótico. Os profundos laços econômicos entre Pequim e Teherã estavam mudando a dinâmica da situação. Esses laços proporcionavam aos navios chineses uma espécie de imunidade não oficial no estreito. Navios de carga massivos como o Iron Maiden e o Sino Ocean fizeram um movimento inteligente. Usando sistemas de identificação automática, declararam em alto e bom som ao mundo que eram chineses. Este escudo digital que estabeleceram os impediu de se tornarem alvos de mísseis desonestos, garantindo assim que milhões de barris de petróleo chegassem à China em segurança. Por outro lado, o Paquistão, que precisava atender urgentemente às suas necessidades energéticas, elaborou sua própria solução. A Marinha do Paquistão lançou uma nova missão chamada Operação Muhafiz-ul-Bahr. Eles começaram a fornecer escoltas armadas para seus próprios petroleiros civis. No entanto, até eles evitaram entrar diretamente nas águas estreitas e perigosas do Estreito de Hormuz. Por enquanto, eles limitaram suas operações ao Mar Arábico. O ministro dos Transportes e Infraestrutura da Turquia também fez uma declaração bastante crítica sobre o assunto. Ele anunciou ao mundo que 15 navios de propriedade turca estavam esperando no estreito para passar. Um desses navios, o Rosana, alcançou uma história de sucesso notável. Como resultado de negociações diplomáticas sensíveis e secretas, conseguiu passar pela região em segurança, tornando-se assim uma das raras embarcações a emergir deste círculo de fogo. No entanto, os restantes 14 navios turcos continuaram a esperar ansiosamente na região. Essas passagens excepcionais realmente transmitiram uma mensagem muito importante para nós. Demonstraram que o Estreito de Hormuz não estava completamente fechado. No entanto, provaram que a passagem só era possível através de equilíbrios de poder específicos e negociações diplomáticas. Como se a pressão que o Irã estava exercendo sobre os navios internacionais de petróleo e carga não fosse suficiente, também tomou medidas para transformar suas áreas marítimas em algo que equivalia a um campo minado, minando o Estreito de Hormuz e seus arredores. Este movimento desumano tinha o potencial de causar uma crise global. No entanto, o lado dos Estados Unidos tomou medidas contra essa ameaça e conseguiu frustrar a estratégia do Irã de transformar o estreito em uma zona de alto risco por meio de manobras críticas. Um total de 16 navios de colocação de minas foram especificamente alvos e destruídos um por um. A importância estratégica dessa ação por parte das Forças Armadas dos Estados Unidos foi imensa. Se aqueles navios de colocação de minas tivessem conseguido completar suas missões secretas, o desastre teria sido inevitável. O Estreito de Hormuz teria se transformado em uma armadilha massiva que não poderia ser desativada por anos. Haveria milhares de minas explosivas colocadas no fundo do mar. Essa situação teria tornado qualquer tipo de passagem civil ou militar completamente impossível. O Irã planejava transformar o estreito em uma zona de sombra escura e extremamente perigosa. Os Estados Unidos, no entanto, iluminaram essa sombra e eliminaram essa ameaça mortal em sua própria origem. O afundamento dos navios de colocação de minas atingiu o coração da doutrina de guerra naval assimétrica do Irã. Ao final dos ataques, 95% da frota havia sido reduzida a um monte inútil de sucata. A capacidade operacional do Irã no mar agora era efetivamente inexistente. No entanto, o afundamento da marinha iraniana e de seus navios de colocação de minas não resolveu todos os problemas. Os Estados Unidos precisavam garantir o fluxo global de energia. Para isso, teve que implementar medidas de proteção adicionais massivas e em várias camadas, porque a economia global continuava a perder milhões de dólares a cada minuto que passava. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apareceu diante das câmeras neste momento crítico. Ele anunciou as novas regras do jogo para o mundo inteiro em termos extremamente duros. Ele declarou que estavam adotando uma postura muito firme sobre a situação no Estreito de Hormuz. Ele enfatizou que, se necessário, usariam um nível de força nunca antes visto no mundo. Mais importante ainda, o CENTCOM sinalizou que assumiria uma nova missão. Os navios de guerra dos Estados Unidos escoltariam pessoalmente os petroleiros civis que passassem pela região. Isso significava que a Marinha dos Estados Unidos estava assumindo o papel de uma força policial marítima global no mais alto nível. Grupos de ataque de porta-aviões foram rapidamente deslocados para a região e tomaram posições. Sistemas avançados de defesa aérea formaram um verdadeiro escudo de aço ao redor do estreito. Este enorme reforço militar foi destinado a instilar confiança nos mercados em pânico. É por isso que a missão na região ainda não está completa para os Estados Unidos. Os militares dos Estados Unidos não vão parar até que esses riscos invisíveis no Estreito de Hormuz sejam eliminados. Continuará suas operações ofensivas contra o Irã até que as ameaças terrestres sejam completamente eliminadas.
A segunda fase dessas operações implacáveis serve a um propósito muito claro. Está totalmente focada em caçar e destruir esses sistemas terrestres. O Pentágono está monitorando a região com satélites no espaço e aeronaves de reconhecimento de alta altitude. Está vasculhando a costa do Irã polegada por polegada e segundo por segundo. Bombardeiros americanos avançados estão praticamente chovendo morte do céu. Eles estão atacando implacavelmente as estações de radar detectadas. Centros de lançamento de drones e bunkers subterrâneos estão sendo eliminados do mapa em segundos. Uma operação em grande escala está em andamento contra todos os ativos militares do Irã, capazes de ameaçar o Estreito de Hormuz. Em outras palavras, a estratégia militar de Washington agora atingiu uma dimensão muito mais profunda e implacável. Foi especificamente projetado para cortar completamente a linha de vida operacional do inimigo. Eles não estão mais apenas mirando nas armas sendo disparadas. Eles também estão destruindo as instalações que produzem essas armas, centros de comando e controle e redes de comunicação secretas. As últimas declarações do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, são a evidência mais clara dessa situação. O equivalente a esse nível de determinação militar está sendo claramente articulado. Hegseth afirma que as capacidades militares atuais do Irã sofreram uma destruição maciça. Como resultado, o Estreito de Hormuz é atualmente o cenário de um confronto implacável entre dois lados opostos. De um lado, há uma estratégia perigosa tentando manter o sistema global refém com armas assimétricas. Do outro lado, está uma superpotência comprometida em manter as rotas marítimas abertas com um poder aéreo e naval avassalador. Em outras palavras, o que estamos enfrentando agora não é um campo de batalha militar clássico. Há um inimigo que constantemente muda de posição, se esconde e ataca em momentos inesperados. Ao contrário das marinhas tradicionais, é muito difícil eliminar esse poder assimétrico. É necessário identificar e destruir cada míssil escondido em cavernas um por um. Isso, no entanto, requer uma operação muito mais complexa, cara e de longo prazo. No entanto, até agora, os Estados Unidos realizaram uma operação bem-sucedida contra ativos navais iranianos, e dezenas de navios de guerra e destroyers liderados pelo USS Gerald Ford e pelo USS Abraham Lincoln ainda estão travando uma batalha implacável contra essa ameaça. O preço que Teherã pagou por suas ambições navais foi extremamente alto. Como custo do confronto, a enorme marinha do Irã foi varrida do mapa. Os poucos navios restantes fugiram desamparadamente para países distantes. Os planos de minar os mares fracassaram completamente. No entanto, a guerra agora se moveu dos mares para montanhas acidentadas e túneis escuros. A ameaça continua a espreitar nas asas silenciosas e mortais de veículos aéreos não tripulados. Neste tenso e global jogo de xadrez geoestratégico, as jogadas estão longe de terminar. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por quanto tempo mais o poder assimétrico restante do Irã pode resistir à enorme pressão militar dos Estados Unidos? No final, o Estreito de Hormuz pode voltar a ser uma passagem segura, onde navios de petróleo e carga possam transitar livremente como antes? Aguardamos ansiosamente os seus valiosos comentários sobre este tópico. Apresentado por TGN. Obrigado por nos escolher e assistir até o fim.